Muito boa noite Cajazeiras, boa noite Souza, boa noite a toda a Paraíba, a todo o Brasil e a todo mundo que nos assiste através da TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu tenho o prazer e a honra de começar mais uma edição do seu Interview, programa que você já conhece, programa onde nós nos divertimos juntos e onde nós conhecemos sempre trajetórias de vida, onde nós trazemos mesmo histórias bacanas para você que está aí do outro lado, que nos acompanha sempre fielmente através da TV Diário do Sertão. Então hoje, quarta-feira, não é? Excepcionalmente trazendo um interview, numa quarta-feira direto dos estúdios de Cajazeiras, eu trago mais uma edição e hoje, dia do professor, eu quero parabenizar, quero já no início do programa deixar os meus parabéns para todos aqueles mestres, todos os professores, não somente que me ensinaram ao longo da minha vida, que ainda vão me ensinar com certeza, e para todos os professores, mestres, para minha mãe, que foi professora aí por tantos anos, hoje está aposentada, né, mãe? E para todos os demais que nos acompanham, que assistem mais um interview nessa quarta-feira, direto dos estúdios de Cajazeiras. E hoje, como não poderia deixar de ser, eu vou trazer uma figura especial, uma trajetória de vida para a gente conhecer junto, para a gente viajar através aí das conversas e das histórias que ele com certeza irá nos contar. Hoje eu trago, vou apresentar já, vou falar logo quem é o meu entrevistado, trazer o boa noite dele também. Ele é escritor, ele é filósofo, ele é professor. Hoje eu vou conversar com Damião Fernandes, que já está aqui do meu lado. Vou trazer o boa noite dele. Muito boa noite, Damião. Seja bem-vindo à TV Diário do Sertão. Seja muito bem-vindo ao nosso canto aqui, ao nosso interview. Boa noite, Ada. Boa noite a todos os telespectadores, ouvintes da TV Diário do Sertão. É um prazer enorme estar aqui nesse espaço aconchegante, nesse espaço familiar, poderia até dizer, pela relação afetiva que temos, né, com a Ada, com o Zé Dias, com o Peterson Santos. Então, é um prazer enorme estar aqui e partilhar um pouco da nossa história, da nossa vida. Também é um prazer todo nosso. A gente já faz tempo que a gente vem marcando essa verdade. entrevista. Finalmente, nós nos encontramos aqui no nosso canto, no nosso interview, para falar um pouco sobre a sua vida, para deixar que as pessoas te conheçam um pouco mais, conheçam mais do que é o Damião por dentro, do que é que o Damião passou ao longo da vida até chegar aqui. E eu quero pedir sua permissão para que a gente faça essa viagem juntos. Pois não. Pode Fica ser? à vontade. Fica à vontade. Então vamos começar lá da sua origem, lá do início, que é o certo, para que a gente não deixe pular nada, não deixe faltar nada. Você é natural aqui mesmo, Damião, de Cajazeiras? Sim, sou natural de Cajazeiras, na Zona Norte, ali nas Populares. Nasci nas Populares, morei a minha infância, né, quase toda ali no bairro São José e Casas Populares, né? Quantos irmãos, Damião? Bom, nós atualmente somos em 7 irmãos, mas éramos 12 irmãos, né? Na sua infância eram 12. Isso. Aí morreram 4 irmãos, né? 5 irmãos, na verdade. E eu sou o mais novo de casa, né? Você é o caçula. Sou o então. caçula, isso. E os seus 5 irmãos que morreram foram Pequenos, né? bem pequenos. Ainda bem pequenos acontecia muito isso, né? A taxa de mortalidade era muito alta. Isso, é verdade. Hoje a gente já deu uma estabilizada, mas há algum tempinho atrás, que também não faz muito tempo, né, Damião? Isso, é verdade. Não faz muito tempo, aconteceu isso e você chegou a acompanhar, ou como você era caçula, você só ficou sabendo? Eu fiquei sabendo por minha mãe. A minha mãe que me disse, né, que houveram outros irmãos meus, né? Você não chegou a que eu não conhecer? cheguei a conhecer, bem menores, e que pelas condições de vida que nós tínhamos, né, que não era das melhores, então a dificuldade da criação, até mesmo a alimentação, condições de vida eram bem precárias. Conta pra gente então, Damião, o que os seus pais faziam na época que você era criança? Bom, meus pais, eles sempre foram agricultores. Meu pai sempre trabalhou na agricultura, na roça, e a minha mãe
sempre também trabalhou na catação de algodão, né? Eles sempre trabalhavam naquele sistema de meia, onde o patrão disponibilizava a terra e o trabalhador trabalhava a terra, produzia, e a produção era de meia, né? Para o patrão, o dono da terra, e para o trabalhador. Então eu lembro que eu sempre via meu pai saindo de casa de manhã cedinho, né? 5 da manhã, 5 e meia da manhã. Ele sempre fazia o mesmo ritual, sempre acordava, fazia o café. A minha mãe ainda continuava dormindo, ela acordava mais cedo que minha mãe, preparava o café e às vezes saía e a minha mãe não estava acordada, né? Ele saía, tomava o café, agitava a enxada, amolava a foice, né? E ia para a roça. Então, a minha infância, na sua grande maioria, foi sempre vendo meu pai tendo esse hábito. E a minha mãe sempre cuidando da casa, cuidando da gente, né? Você tem essa lembrança muito forte do seu pai acordar cedo. Muito forte. E a minha infância, até a minha infância, a minha experiência educacional de escola foi marcado por essa experiência de ver meu pai preparando o material de trabalho dele e vez por outra vendo a minha mãe preparando o café para a gente, o café mesmo, né? Não era o café como metaforicamente a gente conhece. Não era o banquete. Aquela mesa, não. Era o café. Era o café. Então eu lembro que, como nós éramos uma família um pouco numerosa, então a gente passava dificuldades, né? A gente não tinha, muitos dias eu lembro, a gente não tinha o que comer, não tinha a refeição do dia, não tinha o feijão, não tinha o pão, não tinha a mistura, né? Como a gente costumava dizer, não tinha a mistura. E eu lembro que a minha mãe, ela teve a seguinte preocupação de nos matricular na escola. Até porque nós morávamos perto de uma escola, a Escola São José, né? que foi fundada, que foi criada pelas irmãs da Sagrada Face. A irmã Fernanda, não é? Que tem um monumento dela ali na Zona Norte, naquele trevo ali que vai para o UFCG. Então aquela mulher foi, de fato, uma grande revolucionária ali na Zona Norte. A Zona Norte não seria a mesma coisa sem as irmãs da Sagrada Face, sobretudo sem a irmã Fernanda. Então, elas chegaram em 77, né? Então, abriram a escola, fundaram a escola. Então, era bem pertinho de casa. Então, minha mãe teve a preocupação de nos matricular nessa escola, porque ela teria a certeza de que a gente teria o que comer, não é? A gente teria garantido a refeição. Então, eu lembro que a minha infância inteira, a motivação para eu ir para a escola era para merendar. Era por causa da merenda, não é? Não era nada por causa da professora, nem dos colegas, nem porque eu queria aprender, né? Enfim, nada disso me motivava. Tanto era que quando eu ficava na escola até a hora do recreio, quando eu merendava, eu ia para casa, né? E eu lembro que a minha infância até as séries iniciais, não é? Acho que até o início do fundamental, 5º ano, 6º ano, 7º ano, foi essa motivação, né? Você não tem a consciência de querer trazer conhecimento para a sua vida. Não, você não tinha. ia porque era a melhor forma de você se alimentar. Ali eu não conseguia fazer a associação de que o conhecimento iria me trazer uma condição de vida melhor. Muito pequena ainda. Isso, Eu não tinha nenhuma noção. O que eu tinha era que a escola era oferecia lugar para a minha sobrevivência. Vou dar um pulo na tua história então, Damião. Vou aproveitar a tua resposta e vou te perguntar se você acha que ainda existe
isso, que a sua infância ainda se repete na vida de outros garotos hoje, na atualidade, com as facilidades que nós sabemos que naquela época não existiam. Com um governo que oferece comida, que oferece um valor X para que as famílias se mantenham pelo menos do básico, mas ainda assim, você acha que alguns garotos repetem a sua história hoje com a escola? Eu não tenho dúvida que existem ainda histórias que se repetem nesse mesmo contexto, não é? Talvez não nas mesmas circunstâncias. Por exemplo, eu ensinei em uma escola de zona rural do município, e eram meus alunos, que a única refeição que eles faziam era ali na escola. Era ali na escola. E a direção se desdobrava para que não faltasse merenda. Porque sabia que se aquela criança não comesse ali na escola, ela iria passar o dia de fome. Ou só ia comer ou fazer um lanche à noite, quando chegasse em casa. Isso agora, há pouco tempo. E isso agora, 2005, né, 2006, ou seja, não é tão longe. Não é tão longe. 10 anos atrás, enfim, não é um espaço de tempo muito longe, né? As pessoas pregam que a miséria diminuiu, ou algumas até relatam o sumiço dela dessa época para cá. Mas isso aí é um assunto para uma outra conversa, acho que... Isso, Porque teríamos que entrar no fator político, porque acho que hoje em dia as famílias, apesar da instrução, apesar de um governo que oferece, e apesar da instrução que elas têm, às vezes elas recebem esse benefício e desviam para uma outra coisa, e as crianças acabam pagando o pacto, acabam passando por essa necessidade que você passou na sua infância. Acho que é por aí. Isso, e eu também acredito que talvez, como eu falei, talvez a circunstância não seja a mesma. Talvez a necessidade que um aluno atual hoje não seja de comida. Talvez a necessidade que o motive ir para uma escola não seja porque em casa ele não tem o que comer materialmente, mas talvez não tenha o que comer afetivamente, não é? Então seja uma carência afetiva que em casa ele não encontra e ele transfere esse espaço afetivo ou até mesmo um na refúgio, escola, né, também. Também. Procura de um pouco de paz. Isso. Mas enfim, deixa eu voltar para a tua infância. Eu queria perguntar se você disse que tem lembranças fortes do seu pai trabalhando, saindo cedo para trabalhar na roça. Você chegou a ir com ele, Damião? Teu pai chegou a te levar para ensinar a profissão dele? Não, eu nunca trabalhei e nunca fui levado para meu pai na roça. Por quê? Os irmãos mais velhos. Isso, porque como era o mais novo, então o mais novo tem sempre o privilégio de ser isento de algumas circunstâncias mais do que os mais velhos. Já tinha quem fizesse, isso. Não precisava. Então havia 2 irmãos mais velhos, bem mais velhos que eu, não é? E eles eram quem ajudava o meu pai na roça. Eu e meu irmão mais novo, ou melhor, um mais próximo de mim, nós é que fomos para a escola, de forma sistemática, não é? Matriculados, enfim. Então, a lembrança forte que eu tenho dessa experiência de infância é a experiência de perceber que aquele homem, aquela mulher não colocavam nenhuma condição para dar o de melhor que eles tinham, né? Na verdade, eles não eram alfabetizados. Meu pai ainda hoje é analfabeto. A minha mãe, ela não sei se eu poderia dizer semi-analfabeta, porque ela consegue ler ainda, juntando algumas palavras, escrever de maneira bem rudimentar, né, bem vagarosamente, mas consegue. Então, eles de maneira assim como que divina intuíram, ou seja, tiveram um toque divino de que não, importante é eles ir para a escola. Então, hoje eu percebo que eu não seria eu mesmo
com essa minha história, se meus pais não tivessem intuído isso. Não estou dizendo que ir para a roça ou trabalhar na roça seja desmerecedor. Mas eu percebo que eles queriam, como a maioria dos pais querem, um futuro melhor para o filho. Tiveram essa visão. Isso, mesmo que eles não tivessem perspectiva de futuro na condição deles. Talvez eles não entendessem o que seria futuro para o meu filho. Mais ou menos, isso que nós vivemos não seria um futuro para ele. Então, eu vim entender isso depois que eu conversei com meus pais, né? Quase fiz um interrogatório, né? Enfim. Então, eles mesmos que disseram isso, né? Então, eu fiquei assim muito maravilhado e ainda muito mais encantado, né? Com meus pais. Que coisa boa. E quanto ao Damião, em que momento caiu a ficha para ele de que a escola seria o melhor caminho? Seria, porque você é um cara estudioso, então eu não sei de quando você começou a ser, talvez quando criança você não fosse tanto. E esse fator de passar a estudar, de achar que o estudo ia te trazer um futuro melhor, tem alguma relação com as irmãs que você colocou no início da entrevista? Tem toda a relação. Toda a relação. Como eu disse, aquela Zona Norte, as Populares, os bairros São José, aquela área não seria, não somente a área, eu digo espaço geográfico, né, físico, não. Eu digo as pessoas daquela realidade, daquele bairro, elas não seriam as mesmas sem, ou se não tivesse na história delas, as irmãs da Sagrada Face. Então, tudo o que eu sou, eu não tenho nenhum receio de dizer isso. Tudo o que eu sou hoje, assim, claro que eu não sou muita coisa, sendo franco. Mas o pouco que eu sou, no sentido de ter tido a possibilidade de estudar, que isso na verdade, uma riqueza incalculável, não é? Bom, então tudo que eu sou hoje eu devo às irmãs da Sagrada Face. Então a minha infância toda foi vivida lá, na Escola São José. Então eu fui criando uma relação afetiva muito próxima, muito filial, né, de mãe e filho, né, com a irmã Fernanda. Então a irmã Fernanda, ela me adotou, na verdade. Não adotou de forma legal, mas de forma afetiva, né? Então foi ela que depois que eu terminei as séries iniciais, eu estudei acho que 2 anos no Manuel Mangueira, 6º ano, 7º ano. E aí ela me propôs se eu não queria estudar no diocesano e que ela conseguiria um casal italiano que pagaria os meus estudos. Eu disse, quero. Então até aí eu não tinha noção de que a educação iria me ajudar, né? Eu lembro que eu gostava muito de estudar, eu gostava de ler, mas não tinha ainda essa intuição, essa relação. Bom, eu gostava muito de ler. E ela via minhas notas, via meu interesse, conhecia já minha mãe, né, meus pais, a nossa realidade. Você era um adolescente calmo, então relativamente calmo. É. Para criar esse laço tão forte com uma irmã, acredito que você não era dos mais bagunceiros da turma. Eu não sei, eu acho que não, eu acho que era um dos mais bagunceiros. E ainda assim, você atribui Fazia a quem? muitas travessuras, né? A que é que você atribui, então, essa amizade tão grande? Eu não sei dar a você uma resposta exata da atribuição. Eu acho que foi... Deus. Eu acho que foi algo divino, algo de Deus. E também algo afetivo. Assim, eu era muito bagunceiro. Mas, ao mesmo tempo, eu era também muito afetivo. Eu era muito prestativo. E ela uma vez disse isso. Porque havia eu e outro garoto, né, outro menino. Nós éramos muito traquinos. Era a referência de traquinagem, né, nas irmãs. Só que ela dizia que o outro traquinava, mas quando ela pedia algo, ele não fazia. Já no meu caso, não. Eu era muito danado, muito traquino. Mas tudo que ela me pedia, eu fazia. Então, talvez seja esse laço de respeito que eu construí com ela, que eu tinha um respeito absoluto,
um carinho enorme, né? Tão carinho que eu não me sentia livre, eu me sentia sem jeito de me aproximar dela, né? Bom, então eu era muito traquino. Um dia eu joguei uma pedra e quebrei o para-brisa do carro, né? E estraçalhou todo. Aí eu corri para casa e minha mãe disse: o que foi? Eu disse: nada. Porque geralmente eu não chegava cedo em casa, nesse dia eu cheguei, né? Aí, de repente, chega a irmã Fernanda em casa, diz: olha, Damiano quebrou o retrovisor do carro. Aí a mãe disse: tudo bem, irmã Fernanda, pode deixar, eu vou dar uma surra nele. Ela disse: não precisa bater nele. Aí foi embora. Mas no fim minha mãe me bateu, né? Levei a surra de todo jeito. Bom, mas mesmo assim havia essa relação afetiva. Então ela me propôs, eu aceitei. Então eu estudei no diocesano, né, até todo o ensino médio, pago por um casal italiano, não é? Que eu nunca conheci. Que você nunca conheci, né, nunca vi, nem por foto. Eu recebia cartas deles, eles mandavam cartas, mas eu nunca vi. E você respondia essas cartas? Respondia. Na verdade, a irmã Fernanda respondia, porque eu não sabia italiano. Ah, né? sim. Eles respondiam italiano. Então, como eu não sabia italiano, não sabia ler nem escrever italiano, ela respondia agradecendo, dizendo como é que estava, mandava boletim, as notas, enfim. Que coisa interessante. Eles mandavam roupas, né, também para mim. Era uma espécie de adoção à distância. Isso, de vez em quando chegava camisas. Era um afilhado deles. Isso, era na verdade isso. Bom, então terminei o ensino médio. E aí, irmã Fernanda morre nesse intervalo, né? Ela morre em 92, em 1992. Eu estava já terminando, se não me engano, terminando o ensino médio já. Então, essa experiência, que não deixa de ser uma experiência religiosa também, né? Ela forjou o homem que eu sou hoje. Um homem de valores religiosos muito sólidos, né? Muito fundamentados. Não muito menos por leituras que eu fiz, não, muito menos disso. Mas por mais experiências que eu tive. Por convivência com pessoas que tiveram a capacidade de... Eu costumo dizer que irmã Fernanda, ela teve a capacidade de me amar mesmo quando não me conhecia, né? Não sabia quem eu era e nem sabia no que é que eu ia dar, né? No que é que eu ia dar. Então, essa perspectiva de amor, ela não tem como lhe modificar, ela não tem como lhe tornar uma pessoa diferente. E vocês tinham uma convivência diária e ela foi te passando esses Diária, valores? todas as noites eu estava na congregação, todas as noites eu ia para a casa das irmãs. E você passou a gostar disso? Isso. Porque quando criança, eu acredito que você não tinha esse contato. Ou já não, quando criança havia mais a imperatividade, né, a brincadeira, né? Só que foi crescendo, eu fui me tornando adolescente, pré-adolescente, fui participando dos grupos jovens, né? Grupo Jovem São José, participei muito tempo, cantei na liturgia, animava a liturgia, cantava na missa. Enfim, a minha vida, adolescente, pré-adolescente, jovem, foi nesse ambiente das Irmãs da Sagrada Face, não é? E essa experiência, ela forjou, assim, fundamentalmente o que eu sou, né? O que eu sou hoje. Então, mesmo, voltando à sua pergunta, quando foi que você percebeu que a educação era a possibilidade de você mudar? Eu diria que esse meu pensamento, eu creio que eu só tive quando eu terminei a minha graduação de filosofia. Até a graduação de filosofia você ainda não pensava assim? Não tinha. Eu não via aquilo que eu fazia como possibilidade de uma ascensão social.
E o que é que te levou a fazer filosofia, então? Foi logo junto com o ensino médio? Você disse que essa fase do final do ensino médio foi exatamente a fase em que você perdeu Isso. a irmã Fernanda. Isso te impulsionou a seguir em frente? Você sabia que era uma vontade dela? Como é que Isso. foi? Então eu fiz vestibular para História no UFCG, não passei, né? No ano seguinte eu fiz vestibular para Filosofia na FAFIC, aí passei. Bom, o que me motivou a fazer filosofia? Na verdade, eu vivia aquelas mesmas angústias que muitos jovens vivem. Quando você chega, termina o ensino médio, você se pergunta o que é que eu vou ser na vida, né? Que carreira eu vou seguir? Acho até um peso muito grande, um fardo para uma adolescente de 16, 17, 18 anos decidir o que quer fazer. Isso, então eu vivi essa angústia e em mim era 2 vezes mais porque eu olhava para a minha família, olhava para a realidade da minha casa e eu percebia que naquela situação eu estava sendo o único que estava tendo a possibilidade de terminar o ensino médio e entrar numa faculdade. Então vinha, junto com esse peso da responsabilidade de saber o que é que eu quero ser da vida, eu vou trabalhar em quê? Havia também o peso, como é que eu vou ajudar a minha família? Né? Como é que eu vou ajudar a minha mãe? Como é que eu vou ajudar o meu pai, os meus irmãos? Então havia essa angústia. Talvez aí, de forma inconsciente, não sei, houvesse também essa responsabilidade ou essa associação indireta de que a minha vida acadêmica ou profissional teria que ajudar os meus. Eu teria que levar melhores condições para ele. Mas não assim, eu não parei um momento de, não, eu tenho que estudar porque senão não teria uma vida melhor. Eu lembro que eu nunca pensei assim. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. O que me motivou a fazer filosofia foi o gosto pela leitura, né? Eu gostava muito de ler. Eu lia muito. Paralelo ao curso. Isso, antes do curso. Não, é outra pergunta. Paralelo ao curso, você tinha essa cobrança em necessitar ajudar os seus pais, ajudar os seus irmãos, a sua família. Paralelo ao curso, você trabalhou? Você fez alguma coisa? Trabalhei. Já no ensino médio, eu já trabalhava. Na época, meu primeiro emprego foi... Eu trabalhei como balconista na Quipão, não é? Então eu lembro que eu estudava à noite, e fazia o tiro de guerra também durante o dia e trabalhava, não é? É bem puxado. Isso. Ainda hoje se tem essa experiência, né? Os atiradores sempre fazem atividade de madrugada, praticamente, 5 da manhã, 6. Depois trabalham e depois tem que estudar. Então a minha vida também foi essa. Durante o ensino médio eu trabalhava na Quipão. Depois, quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu trabalhava como vendedor de seguro de vida da Unimed. Isso por um tempo. Só que eu ganhava muito pouco e não dava para pagar as mensalidades. Não é que a mensalidade era cara, é porque eu não tinha condições de pagar, né? Aí você pode perguntar, mas como você fez então vestibular para uma faculdade privada, se você não tinha condições? Quando eu fiz vestibular, eu pensei, se eu passar, eu vou ter que pedir ajuda a alguém, né? E nessa época, não havia ainda a separação da paróquia São José Operário e Matriz de Fátima. Ainda era a paróquia Nossa Senhora de Fátima. E o pároco era Padre Raimundo, né? Então nós éramos também muito próximos. Eu e o Padre Raimundo, ainda hoje somos, né? Uma relação também filial, não é? E ele tem ainda um carinho de filho para comigo, né? Então eu lembro que eu fui falar com ele e ele disse, não, pode fazer vestibular, se você passar, a paróquia paga a metade da mensalidade para você. Bom, então eu fiz o vestibular, passei, e aí Padre Raimundo ficou me ajudando a pagar a metade da mensalidade. E a outra metade eu me virava para conseguir. Não, eu tirava do trabalho. Só que como o curso durou 4 anos, eu fiquei desempregado um bom tempo. E eu lembro que
uma saída para ajudar a pagar essas mensalidades, eu participava de festivais de música, né? Então, eu lembro que eu ganhei 3 festivais de música. Nossa, que bacana. Cantando? Cantando e tocando. Qual instrumento que você toca? Violão. Então, 3 festivais que foram organizados pela Renovação Carismática Diocesana, né? Dos Ministérios de Música, né? Então, eu lembro que eu ganhei 3 e ganhei 3 violões, se eu não me engano, nesses festivais. Então, esses violões foram, na verdade, 2 violões. Um violão foi o que eu ganhei de uma amiga. Então, esses violões, eles foram vendidos para pagar as mensalidades. Você ia se virando como dava? Ia me virando como dava. Quando não dava, atrasava a mensalidade e pedia um tempo mais na tesouraria. Falava com o Padre Antônio Luiz, que na época era o diretor da FAFIC, né? Falava com ele, me explicava, ele dava um prazo. Então eu ia me organizando. Então, os 4 anos foi de fato muito sofrido para terminar a filosofia. Mas era um curso, e é um curso que eu sempre fui apaixonado, né? Quero que você fale um pouco mais sobre a filosofia. Embora eu esteja com vontade de fazer esse programa direto hoje, sem intervalo, eu vou chamar um intervalo da minha. A gente ainda tem muito o que conversar, mas a gente conversa, daqui a pouquinho. Não sai daí. Depois do intervalo comercial, a gente continua esse papo com Damião Fernandes. TV Diário do Sertão. Eleições 2014. A maior cobertura está aqui. Oferecimento: Akemi Corretora de Seguros, Ed Brisa, Grupo Dical, Ronivel Veículos, Constru Center, Grupo Barroso. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Toda quinta-feira, às 19 horas, na TV Diário do Sertão, Censura Livre, o programa mais quente do Sertão, com debates, entrevistas e sua participação pelas redes sociais. Censura Livre, quinta-feira, às 19 horas, aqui, na TV Diário do Sertão,
a primeira TV online da Paraíba. Assista a programação da TVDS também nos nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vieirópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Cidade FM 104, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Araçás FM, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, Movimento Reg, Polêmica Paraíba e Portal Litoral. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Ok, estamos de volta com o interview que hoje conversa com o professor, com o escritor, filósofo Damião Fernandes, que está aqui comigo. Eu estava comentando com ele que o tempo passa muito rápido realmente, né, Damião? Já está quase acabando, mas a gente vai dar uma esticadinha para a gente poder concluir a nossa conversa, ou pelo menos tentar concluir. Eu queria que você me falasse, Damião, para o pessoal que está mandando mensagem, daqui a pouco eu vou passar, tá? É porque realmente o tempo está corrido, mas eu vou passar as mensagens sim. Damião, eu queria que você me falasse, com propriedade você vai me responder, porque você, além de aluno do curso de filosofia que foi, você dá aulas no curso de filosofia. O que traz para um aluno o curso de filosofia? O que traz para a vida com relação ao ensinamento? O que traz para a vida social, para uma profissão que a pessoa vai exercer depois de passar por um curso de filosofia? Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria te perguntar, porque eu vejo as pessoas terem essa dúvida com relação ao curso, que sim, é um curso que ensina para a vida, mas curiosidade de saber um pouco mais com relação aos benefícios que aquele curso vai trazer, não somente para a sua vida, para o seu íntimo, mas para o que você vai fazer depois, para as profissões que você virá exercer depois dele. Bom, Ada, há duas questões a serem, a serem pontuadas aí na questão da filosofia. A filosofia, como vai dizer um filósofo francês, Merleau-Ponty, ele vai dizer, olha, a filosofia deve nos ensinar a reaprender a ver o mundo. E Platão, um filósofo grego, vai dizer que a filosofia ela está para me retirar de um estado de ignorância. Não ignorância como nós costumamos, a ignorância da grosseria, né, do mal educado, do responder grosseiramente, não. Mas a ignorância do não saber, do não conhecer. Então, o que eu considero que a filosofia traz para um aluno de filosofia é a possibilidade dele desfazer-se dos seus preconceitos, dos seus entendimentos falhos, das suas opiniões já pré-estabelecidas ou culturalmente, ou vivencialmente. Bom, e possibilitá-lo como você falou, a ter uma experiência particular, de tornar-se melhor, não é? Como vai dizer outro pensador, que a filosofia ela deve nos propor uma nova versão de nós mesmos. Seria essa a possibilidade da filosofia. A outra questão
e a filosofia tem essa capacidade mesmo. Eu digo muito mais do que outras disciplinas. A filosofia ela tem a capacidade de gerar no sujeito, no aluno, no estudante de filosofia, de gerar nele essa possibilidade dele reaprender a olhar para si. Por exemplo, eu sou um exemplo de que o que eu sou, o que eu penso de mim hoje, eu devo muito à filosofia. O que eu penso de mim, sobre mim, eu devo muito às leituras filosóficas, aos pensadores filosóficos. Porque a filosofia tem esse poder de projetar sobre mim mesmo um espelho, de olhar quem sou, né? De perceber quem sou. Agora, outra questão é a questão profissional, que hoje a realidade é muito melhor do que na época que eu fazia filosofia. Eu lembro que quando eu fazia filosofia, uma professora, ela olhou para mim e disse: Damião, você pensa em casar? Eu disse: penso, sim. Ela disse: eu não consigo entender como é que você que pensa em casar está fazendo filosofia. Na hora eu não entendi, eu não compreendi a relação que ela estava fazendo. Mas depois eu compreendi de que a relação que ela está fazendo é que a filosofia ela não vai me dar condições de sustentar uma família. Ela não vai me dar profissionalmente condições de manter uma casa, de manter, enfim, as despesas. Porque na época não havia nenhuma possibilidade, nenhum horizonte de vida profissional para professor de filosofia. Até porque, na minha época, a grande maioria dos alunos de filosofia eram seminaristas. Então, naquela época, a filosofia estava mais vinculada a um estágio de formação sacerdotal. E não na perspectiva profissional. Um rapaz jovem que pensava em casar. Que não pensava em ser padre até então e pensava em casar. Ou seja, pensava em construir a sua vida profissionalmente como professor de filosofia. Bom, a filosofia só entrou na grade curricular do ensino médio, ou seja, só possibilitou a exigência de licenciatura de professores a partir de 2008. Ou seja, eu terminei meu curso em 2003. Então não havia possibilidade de filosofia no ensino médio. Havia a possibilidade de professor de religião no Fundamental 2. E foi isso que você fez? E foi isso que eu fiz. Quando eu terminei filosofia, um ano depois, teve um concurso para professor de religião do município. E aí eu fiz, passei. E depois, em 2009, abriu o concurso, depois foi aprovada a lei, né, a obrigatoriedade de filosofia e sociologia no currículo do ensino médio, em 2008. Então, a disciplina foi implantada, né, moderadamente, primeiramente no primeiro ano, depois no segundo ano, no ensino médio, depois no terceiro ano. Bom, então nessa época eu fiz concurso também no estado e passei. E aí eu pensei, ora, a professora tinha então uma visão muito negativa, né, da filosofia como possibilidade de mercado de trabalho, né? Ou seja, e hoje há um campo, um mercado de trabalho para professores, não só no fundamental, para ensino religioso, mas no ensino médio, para professor de ensino médio, quanto também para professor de nível superior. Damião, eu vou aproveitar o teu gancho que você está falando aí sobre educação e te transmitir um abraço do Raoni, que está assistindo direto de João Pessoa. Ele diz que em nome do professor Damião, parabenizo todos os guerreiros professores do sertão. E ele está te fazendo uma pergunta também relacionada à educação. O que você acha sobre a federalização da educação no ensino fundamental e médio? Raoni está me perguntando isso? Esse Raoni é danado. E uma pergunta dessa, Raoni, sobre a federalização do ensino fundamental e médio. Fundamental e médio. Olha, essa proposta da federalização é uma proposta do senador Cristóvão Buarque, de federalizar, ou seja, tornar o ensino básico, tanto quanto na perspectiva do financiamento, ou seja, que o financiamento
ele não seja um financiamento que seja primeiro aparelhado pelos municípios, pelo Estado, mas seja um financiamento federal, como é o ensino superior. Eu acho que é uma grande possibilidade de dar um salto de qualificação técnica, tanto para os profissionais, quanto também de qualificação pedagógica. Então, eu vejo com bons olhos. Só que não é uma proposta bem vista como para os partidos hegemônicos, né? Que aí também, como você bem falou no início, partiria para uma discussão política, né? Então, muitas questões de educação, infelizmente, elas não são apenas didáticas, não pedagógicas. Elas são políticas e políticas partidárias. Então é aí que está, eu vejo a grande dificuldade, de uma possibilidade de uma educação mais independente, mais emancipatória do indivíduo, em vista do sujeito, da pessoa, e não em vista da estrutura, e não em vista das benesses do grupo político de plantão que está ali. Porque, na verdade, perpassa por questões políticos partidárias, né, de interesses, e interesses que não são interesses, como poderia dizer, interesses genuinamente educacionais, em vista da educação pela educação, mas, infelizmente, da educação pelo que ela pode possibilitar ao grupo, né, político. Damião, eu não poderia deixar de te perguntar sobre a religiosidade que você está presente na sua vida desde o início, desde criança. Você nos disse agora há pouco que aí na fase da adolescência e juventude, você não quis ser padre. Apesar de todo um histórico com as irmãs, apesar de todo um histórico nas igrejas, em grupos jovens, enfim. Você optou por não ser padre. Como é que você fez para se manter dentro da religião católica, levantando uma bandeira como nós que conhecemos o seu trabalho, que o Damião, para quem não sabe, é colunista do Diário do Sertão, e está sempre batendo nessa tecla. Você é uma pessoa que ergue mesmo a bandeira da Igreja Católica. Como é que você fez para se incluir dentro desse meio, mesmo sem ser padre? A gente sabe que você faz parte aí de alguns grupos, comunidades, enfim. Como é que isso veio para você, essa luz de achar que não é necessário que eu seja padre para trabalhar para a igreja, para estar dentro da igreja? Olha, Ada, essa é uma outra longa história, mas aí eu vou tentar ser bem sucinto. Bom, quando eu falei da professora, do exemplo que ela deu, não sei porque que você está fazendo filosofia se você quer casar, nessa época eu já tinha mais ou menos claro que eu não queria ser padre. Só que no processo, todo o processo anterior, havia uma grande questão interior sobre a questão do sacerdócio. Ou seja, durante muito tempo da minha vida, até antes de terminar a filosofia, eu queria ser padre. Participei de encontros vocacionais, um seminário da Assunção, Nossa Senhora da Assunção. Participei de encontros vocacionais no projeto missionário do Padre Gervásio. Então, eu, pela relação com as irmãs, pelo aquele ambiente religioso, eu pensava nessa possibilidade. E, ao mesmo tempo, namorava, como todo jovem normal. Né? Namorava, paquerava, enfim, muito danado nesse sentido. Né? Enfim, mas, durante todo o processo, é claro que você vai amadurecendo, né? Você vai vendo outras perspectivas. E você vai conhecendo pessoas que possibilita você fazer uma releitura da sua vida. Aquela pessoa que possibilita você parar um pouco e pensar. Né? Então, quando foi que isso aconteceu? Foi quando eu conheci, e ela está assistindo, né? A Magna, a minha esposa, a Magna de Souza. Então nós tivemos um relacionamento de namoro muito... Ela também era envolvida na igreja? Isso, ela também fazia parte da catequese, lá nas Irmãs da Sagrada Face, fazia parte dos grupos, né?
nós vivemos uma experiência de participação de grupos jovens, tanto lá na paróquia São José Operário, que na época não era São José Operário, era Nossa Senhora de Fátima, quanto aqui na Matriz mesmo, né, no Cantai, um grupo jovem que cantava as missas, né, enfim. Então nós vivemos esse ambiente religioso. Então nós tínhamos já essa experiência religiosa enrustida dentro da gente. Então, e eu considero que esse é um dos grandes diferenciais para um relacionamento maduro e um relacionamento que possibilite um futuro juntos, né? Então, quando eu comecei a namorar com Magna, né, nós começamos jovens, nós demoramos um relacionamento de quase 10 anos, né? Assim, claro, não 10 anos interruptos, né? Mas como todo adolescente, começava, terminava, voltava, namorava 5 meses, terminava, ficava 1 mês, namorava 3 meses, enfim. Então, juntando tudo, deu 10 anos. E foi essa experiência de namoro, né, com Magna, de noivado com Magna, que, na verdade, eu só noivei com ela quando eu decidi. Eu disse, não, eu não quero ser padre. Porque até então eu estava na dúvida. E eu dizia muito para ela, né? Ela sabia disso e ela me aconselhava, olha, se você quiser, se for de fato vocação, se você achar que é mais forte, eu vou entender, a gente termina. Então, era de fato aquela pessoa que possibilita você a vocação e não lhe tira da vocação, né? Então, eu noivei com ela quando eu decidi, de fato, não, eu não posso noivar com ela na dúvida se quero ou não ser padre. Porque senão vai ser um relacionamento já fadado ao fracasso, porque já vai ter outros precedentes. Bom, então, essa minha vida dentro da igreja, de grupo jovem, depois da renovação carismática, em 93, né, o grupo Cantai, ele fez um retiro na época, em 93, comemorando, né, os anos de existência, fez um retiro vocacional, um retiro espiritual, na verdade, lá na UFPB, na época, né, no final de semana. E foi ali, naquele final de semana, que eu tive a experiência, né, de batismo no Espírito, né, aquela experiência com o amor de Deus que muda a sua vida. Então a minha vida, ela mudou ali, em 1993, no final de semana, um retiro na universidade. Então, aquele retiro, ele abriu possibilidades de entender a minha vida dentro da igreja, de entender a importância da igreja na minha vida, a importância da vivência sacramental dentro da comunidade religiosa, me possibilitou compreender a minha vida com Magna, não é? E, enfim, então essa história, como eu consegui me manter, na verdade, pela graça de Deus e pela presença, né, como eu digo no prefácio, na dedicatória do livro, né, do meu livro, né, Coisas Comuns, né, o sagrado que abriga dentro. Ou seja, a proposta do livro é dizer que há uma sacralidade nas coisas comuns. Não há sacralidade apenas no que já é sagrado, mas há sacralidade naquilo que também não é já pré-estabelecido como sagrado. A sacralidade está no dia a dia. Então, eu faço... O teu livro está para sair agora em novembro. Novembro, dezembro. Só falta um agendamento com a editora, né? Uma data, e aí um combinado da data. Acho que no final de novembro, início de dezembro, deve estar acontecendo o lançamento. Então, lá na dedicatória do livro, eu digo que a minha vida eu devo a 3 mulheres. 3 mulheres da minha vida, que é a irmã Fernanda, cronologicamente, né? Irmã Fernanda, não, a minha mãe, que veio primeiro, irmã Fernanda e Magna. Essas mulheres, na minha história, cada um na sua época, cada um no seu contexto, cada um do seu jeito, da sua maneira, elas me amaram, né? E esse amor teve o poder de me redimir, né? De transformar a minha vida. Então, eu creio, Ada, que a minha história, ela
eu sou mais um devedor, eu sou mais um coadjuvante, no bom sentido da história, né? Eu sou mais um coadjuvante da minha história do que um personagem principal. Na verdade, aqueles que foram colocados na minha vida, eles tiveram uma importância primária no meu caráter, na minha personalidade. E essas 3 mulheres, né, na sua época, a irmã Fernanda foi fundamental, e agora, contemporâneo, né, nos nossos dias, minha mãe e Magna de Souza, são fundamentais para dar sentido. Não sentido no sentido impositivo, mas no sentido no amor, né, na perspectiva da acolhida, do perdão, da ternura sempre, né? Damião, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, eu tenho que encerrar. Eu tenho que te dizer também que nós precisamos de um outro programa. É verdade. Para falarmos sobre a sua história com as comunidades. Você me disse, inclusive, que agora não está mais na Siloé. Isso, então já é outra história, outro processo. Essa é uma outra história. A gente tem muito a falar sobre o seu livro, que está para sair, então já vou deixar o convite para que você volte, a gente faça um outro interview, agora com o lado B da história, viu, gente? Para a gente conversar mais sobre a religiosidade, sobre as comunidades na sua vida, a história que você tem com elas, sobre o livro que está para ser lançado, enfim, outros assuntos que vierem nesse nosso próximo encontro. Eu vou te deixar esse convite e é de verdade, viu, Damião? Tá, ok. Então eu que agradeço assim, enormemente o convite, e eu não poderia encerrar sem mandar um grande abraço, né? É claro que é muita gente, mas eu quero mandar um grande abraço para a Magna de Souza, que está assistindo, para a Janis Márcia, para a Gisele, para a Majanes, né? Para o meu amigo Raoni, né? Que surpreendentemente fez uma pergunta muito complicada para me responder. Mais um irmão do coração, né? Enfim, mandar um grande abraço para todos aqueles que estão assistindo, que estão sintonizados, né? E que mandaram aqui mensagens e que não dá tempo de ler todas. Mas um grande abraço para o meu amigo Afrânio, que está lá em São Paulo, né? Ele manda um alô para mim, né? Um alô para ele, Afrânio, Deus te abençoe. Enfim, um abraço para a Vanúbia, enfim, tanta gente, né? Para Jéssica, para Cleidinha, para Samara Lira, enfim, para todos aqueles que estão sintonizados, um grande abraço. E agradeço fortemente o convite, foi um prazer enorme. Confesso, como você disse, no início você fica tenso, mas quando você se desarma, você acha o tempo pouco. E de fato é a sensação, né? Você se empolga falando, mas agradeço enormemente o convite. Eu que agradeço, Damião. E agradeço principalmente a você que esteve conosco, pela sua audiência, pela sua paciência em estar até agora com a gente. Eu quero deixar um grande abraço e dizer que amanhã, se Deus quiser, estou aqui mais uma vez com mais uma edição do seu Interview, viu? A todos um grande beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.